Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, torcedores do Manchester United pistola com Andreas Pereira. Crystal Palace de olho no jogador. Não contratação do jogador mostra as entranhas da bagunça rubro-negra. O Wendel, novo jogador do Flamengo, e estádio. Terá estádio ou não? Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera, muita coisa para falar nesse vídeo da noite com vocês. Obviamente, né, tudo que aconteceu em relação... Vou direto ao assunto. Não vou falar aqui mais do jogo de ontem, já dei as minhas opiniões na live de mais cedo, no vídeo mais cedo. O Flamengo poderia ter matado o jogo se houvesse um pouco mais de ousadia aí do nosso treinador, né? O Tolima ontem, psicologicamente, estava extremamente abatido. Dorival procurou uma postura mais conservadora e de garantia do resultado, o que fez aí a gente, teoricamente, adiar essa classificação para quarta-feira, né? É muito importante que quarta-feira a gente jogue com inteligência, jogue com muita sabedoria, para que a gente garanta aí a nossa classificação para a próxima fase. E aí, meus amigos, o que acontece é o seguinte, né? A gente não contará com o Andreas Pereira, né? A gente terá aí uma situação de ter aberto mão numa das fases mais difíceis da temporada, né? Fases essas que definem aí a classificação para uma próxima fase da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que é um grande adversário. Fase que a gente define aí a nossa classificação para as quartas de final da Libertadores e enfrentando adversários no Campeonato Brasileiro, que são adversários aí de altíssimo nível. E aí, meus amigos, né, toda essa situação do Andreas Pereira expõe aí, mais uma vez, a grande bagunça que é o departamento de futebol do Flamengo. Despedidas de Andreas expõe novos capítulos do caos político permanente entre Ninho e Gávea no Flamengo. Departamento de futebol definiu a contratação em fevereiro e alegou que seria difícil repor pelo mesmo valor. Mas relação com o agente e antecipação colocaram Braz e Toche em rota de colisão. Cauê Mota traz essa notícia. Uma negociação frustrada que teve mais capítulos internos no Flamengo do que para chegar a termos finais da operação. A saída de Andreas Pereira passa muito por novos rounds da briga política entre Ninho do Urubu e Gávea, que impediu que o clube colocasse em prática o acerto feito com o Manchester United no início de fevereiro. Há 4 meses, os clubes entraram em acordo para comprar 75% dos direitos econômicos do jogador por 10 milhões de euros e serem pagos a partir de 2023. O aperto das mãos entre Marcos Braz, Bruno Spindel e representantes do United e os empresários Kia Jorabichian e Giuliano Bertolucci em um restaurante de Londres, no entanto, representou o início e não o fim de uma novela. Com a ação do Banco Central contra argumentos iniciais, uma série de questionamentos passou a ser feita nos corredores da Gávea. Informados pela pressão da torcida, que tinha erro na final da Libertadores fresco na memória, dirigentes levantaram dúvidas sobre a lisura da negociação, os valores envolvidos e, principalmente, os motivos que levaram Braz e Spindel a antecipar em meses o desfecho. A relação próxima entre Bertolucci e o departamento de futebol rubro-negro foi pauta de reuniões e o presidente Rodolfo Landim acabou pressionado a postergar a decisão sobre a compra, mesmo com o processo do Banco Central equacionado. As vozes contrárias ao acerto com o United cresciam. O vice de finanças, Rodrigo Toche, chegou a comentar que o contrato precisaria ser analisado com uma lupa pelo Conselho Fiscal. A decisão sobre o futuro do Andreas no Flamengo
ganhou contornos políticos. Não é de hoje que Toches assumiu nos bastidores um papel de antagonista a Braz, que em boa parte do primeiro mandato coube a BAP. E o desfecho com o United acabou guardado na gaveta. Nos 4 meses entre o fico na reunião com o United e a despedida do Andrés com golaço na Colômbia, a negociação passou a ser muito mais interna no Flamengo. Com o United em compasso de espera e mantendo o combinado até a chegada de propostas do Fulham, o grupo do Ninho do Urubu defendia a permanência de Andrés, enquanto vozes na Gávea batiam o pé contra. O impasse incomodou e muito pessoas próximas e representantes do Andréas que se abriram ao mercado. O jogador se manteve firme no desejo de ficar e pronto a aceitar reduzir drasticamente o salário em relação ao que recebia na Inglaterra para assinar por 5 anos com o Flamengo. Com o poder de decisão, Landim chegou a dizer a Andréas que o acordo seria cumprido, mas o conflito político se arrastou, a negociação ficou em banho-maria e o prazo chegou ao fim. Braz e Spindel ainda buscam alternativas na reta final do contrato em vão. Com cláusula de 20 milhões de euros e empréstimo gratuito, a redução pela metade já era vista como limite pelos ingleses. O argumento principal internamente era que o Flamengo terá dificuldades para encontrar no mercado um jogador a nível do Andrés e abaixo de 26 anos por 10 milhões de euros. Concordo com esse argumento, tá? Concordo, dificílimo. Nada, no entanto, foi suficiente para levar a diretoria ao consenso sobre o investimento. O GE tentou em contato com o presidente Rodolfo Landim para comentar a situação, mas não obteve retorno. Andrés Pereira chegou ao Flamengo em agosto de 2021. Com a camisa rubro-negra, marcou 8 gols em 53 jogos, marcados pela falha no gol da vitória na derrota contra o Palmeiras na final da Libertadores. Meus amigos, ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que a bagunça que acontece no Flamengo não foi uma decisão técnica, né? O que acontece é o seguinte: o Andrés Pereira não continua no Flamengo não por uma decisão técnica, e sim uma decisão política, né? Sim, uma briga interna entre alas que compõem a diretoria do Flamengo. E aí, meus amigos, o futebol fica em segundo plano. Por isso que eu digo, meus amigos, assim, eu acho que em determinado momento será inevitável, para que o Flamengo ocupe o seu lugar de protagonista no futebol brasileiro, a possibilidade, de fato, do Flamengo ser uma SAF. Ou seja, do Flamengo ter um dono, né? Do presidente do Flamengo não ficar entre duas correntes políticas para se manter no poder, né? Ou ser banana e não manter a sua palavra. Essa situação internacionalmente é uma grande vergonha para o Flamengo, né? É uma grande vergonha para o Flamengo. O Flamengo, na figura dos seus representantes, dos seus péssimos representantes, Marcos Braz e Bruno Spindel, acertaram a contratação do Andrés e, no final, acertaram de fato, extremamente questionável por que foram correr dessa forma aí, de uma forma tão, como é que eu posso dizer, tão antecipada, né? E aí a gente vê toda a bagunça, toda a situação, e o resultado final é esse aí, né? Mas o Flamengo está entregue na mão de políticos. O Flamengo tem na sua gestão políticos de todas as medidas, de todas as classes, de todas as cores, de todos os tipos. E aí, meu amigo, quem paga sou eu e você, o torcedor dentro de campo, o torcedor que torce. Por quê? Porque não há o mínimo de profissionalismo nessa diretoria do Flamengo. Diria que essa diretoria do Flamengo, ela deu muita sorte na contratação do Jorge Jesus e na montagem de um time que trouxe muitos títulos. Mas essa diretoria, infelizmente, não tem a menor condição de continuar a dirigir um clube que fatura aí algo em torno, meus amigos, de R$1 bilhão por ano, né? A quantidade de dinheiro, a possibilidade de trazer jogadores não é compatível
com as pessoas que ou gerenciam o futebol dentro do clube ou os que palpitam. Então, é realmente aí o samba do crioulo doido, meus amigos. É uma bagunça, né? Eric Faria trouxe novas polêmicas. Apesar da falha na final da Libertadores, Andrés Pereira encerrou a sua passagem no Flamengo, deixando uma boa impressão na despedida. Acertando o litro do chute, o camisa 18 assegurou a vitória sobre o Tolima fora de casa pelas oitavas de final da Libertadores. Mesmo com seu crescimento nas últimas partidas, a diretoria não deve depositar o valor acertado com o Manchester United, já que está perto de negociar o jogador com o Fulham. Nesse cenário, o Érico Faria relatou uma situação que ocorreu nos bastidores do Flamengo. Mediante a quantia necessária para que Andrés fosse comprado, 10 milhões de euros, alguns dirigentes tentaram minar o negócio. Porém, Marcos Braz e Bruno Spindel não estiveram no grupo que se posicionou contra o acordo. Por conta disso, o clube voltou atrás na decisão. A imagem rubro-negro na Europa pode ter sido afetada. Pode não, foi afetada. Você, rubro-negro, pode achar que não vale pagar 10 milhões de euros no Andrés, mas o que alguns dirigentes, Braz e Spindel, estão absolvidos. Fizeram para minar o negócio, foi fora da curva. Agiram mal com o atleta, com o Manchester United e deixaram o Flamengo exposto. Péssimo desfecho. Retorno ao Flamengo. Presente na coletiva após o triunfo do Flamengo, o Andrés Pereira não cravou que iria deixar o clube. Porém, a sua situação foi que Manchester United iria decidir o seu destino, motivo pelo qual uma permanência se encontra descartada. Apesar disso, o Meia quer retornar no futuro, já que a imagem de ter falhado na final da Libertadores ainda causa um incômodo e pode ser revertida. Disse Andrés Pereira: eu não sou o dono do meu nariz. O Manchester que decide essas coisas também. Eu gostaria de permanecer, mas não está nas minhas mãos 100%. Vou ver o que é melhor para mim e para o clube. Sobre o meu futuro, a relação minha com o Flamengo sempre foi muito boa. O grupo sempre me tratou super bem. Este ano foi incrível, apesar de não ganhar títulos. Se realmente não der certo, eu amo o clube, eu amo o Flamengo, eu sou o Flamengo e com certeza não é uma despedida, declarou abertamente na entrevista coletiva o nosso Andrés Pereira depois do jogo. Mas, meu amigo, o mundo é global, né? As coisas que acontecem no Brasil repercutem aqui na Europa e vice-versa. E aí, meus amigos, logo de manhã, essa notícia estava em todos os jornais, como eu falei para vocês no vídeo da manhã, em todos os jornais ingleses, em todos. Né? Não houve um torcedor só do Manchester United que não soube das declarações do Andrés Pereira. E óbvio, isso teve repercussões com os torcedores dos Red Devils. Né? Vendam-o. Torcedores do Manchester United imploram ao Fulham após outro gol maravilhoso do Andrés Pereira. Craque deve voltar ao Manchester United em breve, com seu período de empréstimo do Brasil chegando ao fim. Né? Manchester United, seus torcedores estão pedindo ao Fulham que tire Andrés Pereira de suas mãos, apesar do meio-campista ter marcado um gol de despedida fantástico. O jogador de 26 anos acertou um belo chute de longa distância para dar ao Flamengo uma nova vitória de 1-0 fora de casa sobre o Desportes de Tolima, partida de ida da Copa Libertadores da América. Não é a primeira vez que Pereira dispara um relâmpago nesse verão, também acertando uma margarida à distância em maio. Olha que legal isso, hein? A pária do United deve retornar a Carrington, depois que o clube brasileiro decidiu não tornar sua transferência permanente. O jogador não conseguiu conquistar os torcedores do United durante seus 75 jogos pelo time principal. Muitos ficaram descontentes com a ideia de que ele poderia ser trazido de volta ao esquadrão de Erik ten Hag. No entanto, o Fulham, que retorna à Primeira Liga, ou à Premier League, foi associado a uma transferência a Pereira. Os torcedores do United em redes sociais reagiram ao gol de quinta-feira
marcaram o Furlan em seus comentários, implorando que os cotas os tirassem de suas mãos. Uma série de Twitter aludiu à percepção de Pereiras apenas jogando bem durante o período da entre-safra. Ou seja, meus amigos, é óbvio, torcedores do Manchester United não querem Andreas Pereira de volta. Torcedores do Manchester United, obviamente, ficaram muito chateados com a declaração de Andreas Pereira, da ideia dele ter falado abertamente em continuar no Flamengo, né? E aí, meus amigos, a gente tem essa situação agora, né? O Andreas arrumou sarna para se coçar, né? Dizendo aí que ama o Flamengo, que quer voltar ao Flamengo, se dependesse dele ficaria no Flamengo. Teoricamente, aumentou a sua rejeição em relação aos torcedores do Manchester United. Como foi vinculado no Brasil a notícia que o Fulham também tivesse interessado, torcedores do Manchester fazem campanha para os torcedores do Fulham e para o próprio clube, para que eles possam aí contratar o jogador. Ou seja, meus amigos, o Andreas Pereira, infelizmente, a sua passagem em função de toda essa bagunça que é o cenário rubro-negro, de toda essa bagunça, né, e de toda a falta de pulso de Rodolfo Landim, ele provavelmente não ficará no Flamengo, provavelmente não ficará também no United, e aí vai sobrar para ele o Fulham. Mas será que é só o Fulham que teria interesse? De novo, essa notícia do Fulham é uma notícia levantada, pelo que eu sei, com o empresário do jogador. As partes, pelo que eu sei, ainda nem o United, nem o próprio Fulham declararam que haveria esse interesse. No meio disso, quem abre o olho com muito cuidado é John Textor. Tem que tomar cuidado, pessoal. O Botafogo agora tem um departamento de futebol profissional. O Botafogo é perigoso. E aí, em mais um jornal inglês, diz o seguinte: Crystal Palace mira o meio-campista do Manchester United. O Crystal Palace entrou na corrida para contratar o meio-campista Andreas Pereira, do Manchester United. Pereira está atualmente emprestado ao Flamengo e fará sua última aparição no clube nesta semana, antes de retornar ao United para preparativos da pré-temporada. Segundo relatos, os novatos do Fulham concordaram com uma taxa sobre a sua venda e foram autorizados a discutir termos pessoais com a comitiva do meio-campista. Mas o Palace está pronto para o sequestro do acordo, pois procura aumentar as suas opções no meio do parque. De acordo com a publicação brasileira Fogão Net, o Palace estaria interessado em Pereira, como o tabloide também afirmou que o meio-campista, que tem apenas 1 ano de contrato com o United, pode se juntar ao Lyon se Lucas Paquetá sair. Pereira é considerado um excedente às exigências da equipe do novo chefe, Erik ten Hag, deixando claro que Frank de Jong na equipe com as negociações sobre o jogador definidas essa semana. Ou seja, tem que abrir o olho, né? O Textor é o dono do Crystal Palace, é o dono do Lyon, mas de repente rola aí um fogo amigo, hein? De repente a gente pode ter o desprazer de ver o jogador vestindo a camisa do Botafogo. Então, abra o olho aí, meu amigo, né? E o que acontece também é que o Flamengo já começa a pensar no seu substituto. Nome número 1 para substituição, né? O volante Wendel, né? Que foi revelado pelo Fluminense e atualmente está no Zenit da Rússia, né? O que acontece, pessoal? Né? Em função da guerra da Rússia, a FIFA autorizou que jogadores que joguem nos clubes russos possam formular contratos à revelia dos seus clubes por 1 ano com qualquer equipe do mundo, em função da guerra. Então, assim, o que vai acontecer é o Flamengo, teoricamente,
teoricamente, pode tá atrás do Wendel. Vale lembrar, pessoal, o Wendel é um jogador cria da base do Fluminense, como outros bons jogadores que vestiram a camisa do Flamengo. É um jogador que teve aí durante algum tempo aqui em Portugal pelo Sporting. Foi um jogador que chamou muita atenção e jogou muito bem. Porém, ele teve problemas disciplinares aqui. Ele xingou o treinador e aí ele foi escanteado durante o tempo. Vale a pena lembrar, na época de Jorge Jesus no Flamengo, antes da contratação do Gerson, um dos pedidos era o Wendel. O Flamengo chegou a conversar com o Sporting exigiu ali um valor muito grande. O Flamengo, depois de tentar o Wendel, contratou o Gerson, que foi maravilhoso para a gente, né? O Wendel é um excelente jogador, é um volante, teoricamente, né, até com mais pegada que o Andrés Pereira, e poderia vir aí a ser uma das grandes opções para o time do Flamengo. Eu queria saber de você, meu amigo. Você gostaria de ver o Wendel vestindo o manto sagrado rubro-negro? É muito importante que você coloque aqui no chat aqui, para que a gente possa conversar um pouco sobre isso, para que eu possa saber a sua opinião. Né? Duas perguntas. Está satisfeito com a saída do Andrés Pereira? Sim ou não? Escreva aqui para eu dar uma lidinha aqui e responder pelo chat para vocês. Né? E o Wendel poderia ser um bom substituto? Coloque aqui nos comentários também. Eu gosto muito do Wendel, viu? Eu gosto muito do Wendel, acho que seria, né? Seria melhor ainda o Flamengo manter o Andrés Pereira e contratar o Wendel, porque eu acho que, inclusive, eles poderiam jogar juntos. Né? Outro nome que foi muito ventilado ao Flamengo acaba de ser desmentido. Né? É o volante colombiano Vilmar Barrios. Né? Em busca da contratação de volantes, muitos nomes têm sido especulados no Flamengo. Um que há meses vem sendo colocado como alvo do clube é o colombiano Vilmar Barrios. Jogador do Zenit, teria sido um pedido do Paulo Souza quando ainda estava no rubro-negro. Mas o empresário do jogador rechaçou qualquer possibilidade. O agente Luiz Felipe Poço, representante dos interesses do volante, foi bastante enfático sobre os rumores de uma possível saída de Barrios. Por outro lado, nas últimas semanas, a imprensa russa especulou que Barrios considera a possibilidade de suspender o contrato com o Zenit por 1 ano, usando a permissão da FIFA. Mas, apesar de inúmeras especulações que ligavam o bom jogador colombiano ao Flamengo, o volante não deve mesmo sair do Zenit. Portanto, o agente Luiz Felipe Poço negou qualquer contato com o rubro-negro. O Flamengo não está interessado no Barrios. Isso é outro boato. Mas provavelmente Vilmar permanecerá no Zenit, disse o agente ao portal Sport 24. Né? No último dia 23, Barrios retornou à Rússia e se representou ao Zenit. Coisa que ainda, né, o Wendel não fez. Vilmar Barrios é um colombiano de 28 anos que atua no Zenit desde 2019, onde já conquistou 3 títulos do Campeonato Russo, entre 19 e 21. Revelado pelo Tolima, teve passagem pelo Boca Juniors, onde foi bicampeão argentino e vice da Libertadores. Mas, apesar do suposto desejo dos clubes brasileiros no futebol de Barrios, seu valor de mercado é muito alto e fora da realidade da América do Sul. Com contrato até 2026, titular absoluto do Zenit, Barrios é avaliado em 20 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais, segundo o site especializado Transfer Market. Né? Então, aí, pelo que se diz aí, o próprio empresário negou qualquer interesse do Flamengo na contratação. Aí você vê o preço dos jogadores. Wendel, mais ou menos 20 milhões de euros. Barrios, mais ou menos 20 milhões de euros. Será que realmente era caro o Flamengo contratar o Andrés por 10 milhões de euros? Um jogador que, pelo menos no final da sua passagem, né, vinha jogando um bom futebol. O Andrés Pereira vai fazer falta no jogo de sábado e no jogo de quarta-feira, em função de todas as circunstâncias também. Meus amigos, e aí é o seguinte, Landim cada vez mais questionado em a sua diretoria. E aí nada melhor do que lançar uma cortina de fumaça para aumentar a sua popularidade dos seus correligionários também. Ainda mais se aproximando uma eleição no Brasil. E aí veio aí o boato, né, da construção de um estádio para o Flamengo. Sonho entre muitos rubro-negros. Né? E parece até que o prefeito Eduardo Paes deu um bolo no Rodolfo Landim,
era uma reunião que seria marcada para hoje, parece que foi remarcada para o domingo. Vale ressaltar que essa diretoria do Flamengo sempre se posicionou, desde o início dela, desde as eleições, radicalmente contra a possibilidade do Flamengo não jogar que não seja no Maracanã. Porém, politicamente, para o Rodolfo Landim, parece que esse boato vem dando certo. Landim vê pressão política no Flamengo diminuir após projeto de estádio próprio, né? O presidente Rodolfo Landim viu a pressão política interna do Flamengo diminuir nos últimos dias. Segundo soube a Goal, o tema do estádio próprio do clube e a postura diante da briga com o Vasco pelo Maracanã são os principais motivos. Desde que o consórcio Maracanã decidiu negar o pedido do Vasco para levar a partida diante do Sport, dia 3 de junho, para o estádio, o Cruz Maltino entrou numa briga que mobilizou até mesmo a política do Rio de Janeiro. Os vereadores Tarcísio Mota e Alexandre Esquerdo, por exemplo, entraram com uma medida provisória contra a decisão do Fla-Flu em negarem ceder o local para os vascaínos. Além disso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que o consórcio Maracanã receberá a partida entre Vasco e Sport no dia 3 de junho, passando por cima da decisão do consórcio, que alegou que os problemas com o gramado por conta do número excessivo de jogos. A situação causou revolta em Landim e seus pais, que temem por incoerências políticas caso, de fato, o clube assuma a concessão do Maracanã. Além disso, o governo do Rio de Janeiro mantém firme a decisão de exigir pelo menos 70 jogos do Maracanã por ano para quem assumir a administração do estádio. Assim, Landim decidiu levar à frente o projeto da construção de um estádio para o Flamengo. A ideia inicial é discutir sobre a possibilidade de viabilizar um projeto no Parque Olímpico, hoje sob a administração da Prefeitura do Rio. Desta forma, o mandatário do clube não perdeu tempo e já agendou reunião com Eduardo Paes para conversar sobre o tema. Inicialmente, a reunião aconteceria nessa quinta, mas foi adiada para domingo, na casa do Eduardo Paes. Em contato com uma fonte próxima do governador, a iniciativa do presidente do Flamengo foi tratada como blefe. Segundo a mesma matéria, falar que vai fazer é fácil, difícil é viabilizar o projeto. Pessoas ligadas ao Landim, entretanto, garantem que não é blefe e que, de fato, o presidente está disposto a levar à frente a ideia. Por outro lado, há quem garanta que o Flamengo não desistiu da concessão do Maracanã. Nessa quinta, dia 30, inclusive, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, afirmou que amanhã deve formalizar uma parceria com o rubro-negro pela nova concessão do Maracanã. O edital tem previsão para ser publicado no mês de julho. O cenário acabou se tornando algo positivo para Landim internamente. O presidente, que vinha sendo muito cobrado por vários lados da política interna, teve um princípio de trégua e vê diferentes correntes políticas apoiarem o projeto do estádio. Meus amigos, não dá para ser feliz, não dá para ser feliz quando as prioridades do presidente do Flamengo não são o Flamengo, e sim a sua colocação dentro do Flamengo. Então, meus amigos, para mim, né, é ouro de tolo. Querem enganar vocês em relação ao desejo real do Rodolfo Landim de construir o estádio. 5 vitórias do Flamengo, 5 vitórias consecutivas do Flamengo abaixam esse fogo e aí se põe aí numa geladeira a questão do estádio. Eu quero saber, você, amigo, você gostaria de ver o Flamengo tendo seu estádio? Coloque aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Se inscrevam no canal, né? Vamos chegar aí aos 101 mil inscritos, vamos sortear 2 camisas oficiais do Flamengo. Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau.